que tem uma história fantástica para contar para esses jovens, sendo modelo de inspiração, não somente dentro da concepção do componente curricular de Roberto, que é projeto de vida, mas também, como Gerailton dizia, me falava ao ser convidado, que a mãe dele falava: meu filho, acredite nos seus sonhos. Então nós estamos aqui para perceber que a modelo da história de Gerailton e Dona Terezinha, vocês também podem acreditar nos sonhos de vocês e galgar o que for possibilitado, agarrando todas as alternativas que são dadas a vocês como oportunidades para poder vocês também crescerem. E eu gostaria que nesse momento a gente pudesse dar o máximo de atenção a essa história, porque é uma história ligada à história do povo arcospelense. E nada melhor do que um filho da terra, uma mãe da terra, para falar sobre as suas dificuldades, mas também suas superações. Como eles conseguiram fazer com que o doce Santa Terezinha fosse conhecido em todo Pernambuco e também em outros estados, levando uma fabricação que inicia lá no fundo de quintal da casa deles, para ser conhecido em todos os estados por onde ele passou, e em Pernambuco nem se fala, porque se a gente chega em Caruaru, a gente vai ver lá o docinho, né? O doce de Santa Terezinha, em todas as versões à venda. Então, mais uma vez, acolham com muito carinho Gerailton e Dona Terezinha. Muito obrigada por ter vindo. Boa tarde, pessoal. Vou ficar em pé para ver todo mundo. Então, como a Diana falou, ela me convidou e eu disse a ela assim: a história não deve ser contada por Gerailton, e sim por Dona Terezinha. Então aqui está a minha mamãe. Opa! Então, ela vai começar um pouquinho aqui a conversar com vocês. Boa tarde, eu nunca fui na escola. Me criei na roça, trabalhando na enxada. Aí da enxada, aí eu tinha família, tinha que mudar também muita coisa. Aí eu tive que começar a fazer um docinho lá no mato. Comecei a fazer a cocada de raiz de imbu. Aí comecei a vender e saía bem. Ela era muito boa. Hoje em dia, se a gente quiser comer um doce de batata de imbu, esses doces não é bom. A gente come, mas não sente nem o sabor. Mas eu fazia e vendia bem. Aí eu vi que eu estava começando. Aí eu fiz o doce de mamão, fiz o doce de leite. Eu fazia diferente de hoje, porque eu não sabia muito fazer. Mas hoje o doce está bom, muito bom. Hoje o doce está a primeira. Ela é modesta, o doce que ela fazia era melhor, Lourdes. Eu fazia no tacho, mas era muito bom meu doce. Mas quando comecei a fazer, não era. Para vocês, quando começar a fazer uma coisa que não esteja bem, mas vocês caprichem e vão até quando aprender. Qualquer coisa que a gente vai fazer na vida. A minha menina, uma faz doce, outra, mas é docinho. E outras faz bolo. Não tem nenhuma que não tem uma arte, tudinho tem uma profissão. A Giselda minha mesmo tem uma profissão, ela faz salgado. Graças a Deus, Geraldo faz salgado. E Geralda faz também, mas ela não está fazendo muito, não, porque ela está mais velha. Aí, graças a Deus, meus filhos foram assim. Agora eu tenho um eu tenho que ter que faz bolo. Mas eu tenho um filho que ele só trabalha na roça, que nem eu.
foi se aposentar, quase não se aposenta. Eu preciso botar um advogado, meu filho, para poder se aposentar. Para você ver em que mundo nós estamos. Viu? Presta atenção quando vocês forem votar. Presta atenção em quem vocês vão votar. Porque presta atenção que nós estamos vivendo num mundo diferente. Até para criar família, viu? Vocês que vão começar a criar, tem que saber educar os filhos de vocês. Ensinar, vocês não podem criar as crianças hoje, mas todo mundo não, porque nem todo mundo dá certo. Viu? Eu criei o meu muito separado. Era uma pessoa só, porque eu não vou dizer que eu tinha marido, que eu não tinha. O marido não me ajudava em nada. Aí foi Jesus e Nossa Senhora que me ajudou. E outras pessoas, mas não, tá bom. Aí outras pessoas, bem assim eu oriento as pessoas. Minha gente, tudo que a gente vai fazer hoje é ter muita fé em Deus, e muita disposição, e muita boa vontade. Se não fizer com boa vontade, não faz. Se você chamar uma pessoa para lhe ajudar, e ele não for com boa vontade, você agradeça. Deixa pra lá. Não queira, porque não dá certo. Aí hoje eu estou velha, cansada, já estou com 81. Aí eu adoeci que não dei fé. Eu não estava nem sabendo que estava doente. Quando dei fé, estava doente. Aí a vida da gente é assim, mas que eu fui no pesado, fui. As mãos estão aqui para mostrar, né? Então eu vou continuar um pouquinho, ela fala menos, eu acho que eu falo um pouquinho mais, né, mamãe? No sertão. Eu sou apaixonado pelas histórias de mamãe. Então, ela é minha referência. Eu vou querer a ajuda de Roberto. Então a história começa com minha mãe, né? A gente vem lá do Minador do Garcia. Em 1965, a minha mamãe já casada com meu papai Cícero. Eu já tinha genivado, Giselda, um com 13 e outro com 12. Nós somos 5 mulheres e 3 homens. Ela fez doce, cocada e menino, graças a Deus. Não só foi eu como o homem só chegava em casa para fazer um bucho. Aí com 9 meses o filho nascia. Aí eu trabalhava, eu fazia. Você pensa que eu tinha resguardo? Não tinha resguardo. Não tinha resguardo. Eu trabalhava de inverno a verão e o marido só era desse jeito. Ele está por aí. Mas eu também hoje não estou casada mais, eu me separei dele. Não estou mais separada. Hoje eu sou livre, não sou mais casada. É uma longa história, é uma longa história e eu vou tentar resumir essa história. Então, como eu falei, a gente vem lá do Minador do Garcia, em 1965, minha mamãe casada, vivia ali, como todos sabem, a dificuldade da roça, né? Pouca roça e pouco fruto. E aí ela conversou com Deus. Deus é sempre e será sempre nossa referência. E ela, naquela dificuldade, o meu pai não ajudava tanto, né? Vocês já perceberam. E aí ela conversou com Deus e perguntou a Deus o que Deus poderia mostrar para ela. Como ela ia dar comida aos filhos. E aí ela olhou e viu facheiros e fez as primeiras cocadas de facheiro. E aí depois ela continuou a conversar com Deus e Deus mostrou as batatas de umbu. Então, todo mundo sabe o que é o umbuzeiro. E as raízes a gente chama de batata de umbu. Então, descasca-se aquela batata. Ela é rica em fibra e em água. Espreme aquela batata, fica a fibra.
e aí com a fibra ela coloca açúcar e mexe e transforma em cocadas. Então foi assim o início de tudo. Os doces Santa Terezinha nasceram aí, da ousadia de mamãe, né? Então ela viu a dificuldade, mas ela não ficou na dificuldade, ela foi além, ela foi buscar. E depois a gente foi morar em Curral Novo. Quando a gente estava morando em Curral Novo, mamãe conversou com um senhor que ela considera um senhor muito sábio, né? E deu conselho para ela. Ela já tinha 6 filhos e ele via a dificuldade que era ela trabalhando mais do que o meu papai. E ele disse assim: Ele não trabalhava. o Senhor disse para a mamãe assim: Terezinha, procure uma cidade para você morar, porque se você conseguir colocar esses meninos para aprender a ler e escrever, eles logo vão ajudar você. Então a minha mamãe é analfabeta até hoje, mas é o meu modelo de tudo, de empreendedora, uma mulher honesta que tem consigo muitos e muitos valores, é o meu modelo. Então nós chegamos aqui em Águas Belas em 1975. Gerai estava com 3 meses nascido. A história dos doces Santa Terezinha começou com a matriarca, a Dona Terezinha do Doce, mulher de fé, que nunca permitiu que as dificuldades diárias estacionassem seus sonhos. Tudo teve início no Minador do Garcia no ano de 1965, quando Dona Terezinha, na necessidade de renda para a subsistência de sua família, decidiu arrancar batatas de umbu para fazer cocadas. Mulher forte e determinada, que sempre foi empreendedora, mesmo sendo analfabeta, fazia doces e administrou um bar e restaurante, onde hoje funciona o restaurante Toca dos Sucos. Acho que a maioria sabe, ao lado do posto. Que com seu esforço e trabalho conseguiu criar 8 filhos sozinha, pois infelizmente o seu esposo foi mais ausente. Tudo era muito simples e o trabalho era árduo e pesado. Só mexia doce quem tinha coragem e sonhos, assim como eu, mamãe e nossos irmãos. Então, assim, a nossa jornada de trabalho era árdua. A gente começava muito cedo, todos os dias, só não no domingo, que o domingo sempre mamãe nos ensinou desde pequeno que o domingo é o dia do Senhor, o dia da gente... Aí eu ia para a missa com rebanho de menino, era uma queira. Era uma queira de menino, como ela diz. Era uma tuia de filha, arredondeu. A minha menina mais velha disse que mesmo não ia mais eu. Que era aquela tuia de menino e ela disse que não queria estar no meio deles não, que é Giselda. Ela era mais sabida, mais inteligente. Disse, eu não quero estar mais a senhora não. Vou sair perto desses meninos, que menino faz raiva. Menino dá trabalho, eu tenho 3. Menino faz raiva, menino, você bota ele aqui, no mesmo instante ele está lá. Aí ela não queria estar quebrando a cabeça com o menino. Ela me ajudava em tudo, mas mesmo para estar... Como mamãe falou em menino, eu sou casado com a professora Elisângela. Tenho 3 filhos, João Gabriel de 13, Pedro Henrique de 10 e a Rapa do Tacho, como mamãe fala, Guilherme, vai fazer 3 anos, dia 17 de setembro. Então a nossa jornada era isso, a gente acordava todos os dias 5 horas da manhã e começava a carregar lenha. O forno era isso que vocês estão vendo aí, tudo muito simples. Mas o resultado de tudo isso aí sempre foi muito gostoso, sempre fez muito sucesso. E a gente trabalhava o dia todo. Alguns dias da semana, não todos, a gente trabalhava até meia-noite, 12h30 da noite. Direto, pessoal. Para a gente tomar café, almoçar e jantar
a gente tinha que revezar, não dava para ir todo mundo para a mesa não, senão o doce queimava. Tinha que realmente tomar o café ao lado do doce. Almoçar, então, por exemplo, a gente não podia nem usar garfo e faca. A gente tinha que comer de colher, porque comia mais rápido, né, mamãe? Eu comia de colher. Mas tudo isso, toda essa luta, para mim, era uma luta muito, muito boa. Como nós somos uma família numerosa, mamãe nos ensinou a trabalhar desde pequeno. Eu lembro ainda o meu pai presente na nossa casa. Eu tinha apenas 6 anos e foi aí onde começou o empreendedor Gerailton. Com apenas 6 anos, o meu pai vendia melancia. Ele fretava caminhão, ia até Petrolândia e trazia essas melancias. Eram vendidas na feira aqui em Águas Belas e em algumas cidades vizinhas, Iati, Ouro Branco. O meu pai realmente era ousado. Ele levava melancia até para São Paulo. Isso há 39 anos atrás. Mas infelizmente ele tinha um lado que não fazia ele crescer, que não o ajudava. Ele trabalhava, ganhava muito dinheiro, mas ele tinha o vício do alcoolismo. Até hoje, infelizmente, o meu pai bebe. E esse alcoolismo, eu creio que é o grande problema das famílias, porque é a droga lícita. Todo mundo, até as pessoas, as crianças, infelizmente, têm acesso ao álcool. Mas o meu pai, naquele momento, ele cortava melancias para mim, na feira. Ele e meus 2 irmãos mais velhos vendiam as melancias. E eu pequenininho, ele dizia assim, eu vou aqui fatiar. Só que naquele tempo chamava taiada de melancia. Eu lembro bem que não tinha esse nome fatia não. E eu já sabia vender, passar troco. Então assim, a gente sempre trabalhou desde pequeno. Sempre estive ao lado da minha mãe, acreditando que seria possível um dia expandir os doces. E através dos doces poderíamos ter uma vida mais confortável. Não era fácil o trabalho, às vezes pensava em desistir, pois as dificuldades eram muitas. No ano 1990, decidi trabalhar no comércio de Águas Belas. O meu salário era para ajudar no sustento de minha mãe e irmãs, que não nos oferecia conforto, pois em 93 decidi tentar meu próprio negócio, vendi picolé, sorvete durante uns 10 anos e continuava fazendo doce. Eu vou contar um pouquinho bem antes. Então assim, eu pequeno, com 6 anos, vendia melancia. Com 7 anos eu comecei a estudar, foi a minha primeira série. E aí, como a minha mãe sempre nos ajudou, pesava o açúcar, vendia o doce, passava o troco. Então ali eu já sabia negociar. Aí na época vinha um senhor de Garanhuns chamado Gessé. Acredito que ele foi o pioneiro a trazer bomboniere para a cidade. Hoje, por exemplo, o que a gente tem de bomboniere começou lá atrás. Aí eu pequenininho com 7 anos, eu já comprava um pacote de balas. E aí eu contava as balas, eu já sabia fazer a conta, aí eu sabia por quanto eu comprava a bala, colocava ali uma pequena margem de lucro, e na escola, na hora do recreio, a gente chamava recreio, mudou para intervalo. Na hora do recreio eu já colocava uma caixinha de papelão e já começava a vender as balas. Depois aquele dinheiro, aí eu não gastava não. Mamãe ensinava a gente a ir poupando. Então eu já comprava pirulitos, alguns bombons, pipocas. Então aquela banquinha ali já começava a melhorar. E eu fui negociando. Com 10 anos eu comprei a minha primeira bicicleta. Para mim foi o maior orgulho. Imagina, eu, filho de uma mulher pobre,
mas com o meu esforço, ensinado por ela, eu consegui na época comprar uma bicicleta BMX Superstar. Passava até na propaganda. E aqui em Águas Belas, em toda a cidade, só tinha 2 bicicletas iguais. Ou seja, de pessoas ricas, né? Porque isso em 1985. Imagina aí as dificuldades, né, professora? Então eu já estava ali muito feliz, ó. Com 10 anos comprei minha primeira bicicleta. E aí eu continuava trabalhando, vendendo. A minha mãe me ensinou a fazer picolé. Fazia um suco de goiaba. Aí colocava aquele suco na sacola. Colocava no congelador da geladeira. Diga-se de passagem, uma geladeira muito velhinha. E aí no dia seguinte eu ia vender o picolé na escola. E isso ia me fazendo um menino muito feliz, era muito gratificante, pois a gente via que o doce ali, a gente tinha que ter uma alternativa. Outra alternativa que mamãe nos ensinou foi criar porcos. Nós criamos porcos durante muitos anos, não é, mamãe? Era para ajudar. Para ajudar, então era uma outra renda. Imagina, 8 filhos com a nossa mamãe, para ela proporcionar que a gente fosse estudar, roupa, né, Lourdinha? Roupa para todo mundo. Então tudo era muito difícil. Então assim, cada um de nós já fazia alguma coisa. Então nós já tínhamos uma renda nossa. Além do doce, que era a renda de todo mundo, cada um de nós, a gente já tinha uma renda individual. E aí eu fui continuando com esse negócio. Com 11 anos de idade, a gente vendia doce em Iati. Na época, a Bela Vista era chamada de Mucambo, né? Hoje é Bela Vista. E todo mundo trabalhando, todo mundo estudando, e as coisas dando certo. Eu acordava, com 11 anos de idade, eu acordava toda quinta-feira, 4 horas da manhã. Então, a gente ia no transporte, era um F4000, de um senhor que já faleceu, chamado Santo. E toda quarta-feira, toda quinta-feira, eu acordava, já colocava as caixas, que eram exatamente essas caixas. Não essa, aqui é apenas uma réplica, mas os copos são dessa época. Então, olha a empreendedora que é a minha mamãe. Ela fazia doce e de uma forma muito linda, uma forma além do tempo dela. Eu acredito nisso. E com 11 anos eu já vendia esses doces em Iati. Eu vou mostrar daqui a pouco a evolução. Olha como era fantástica a apresentação. Eu vou pedir para a professora aqui, para a diretora. Com força, diretora. Aí, olha como era com a colher mesmo. Era assim, a pessoa comprava o doce, aí ó, o que era fascinante era esse estalo. Certo? Depois a professora come. Então, olha que interessante, era dessa maneira, no início, que a minha mãe vendia os doces aqui em Águas Belas e em Iati, durante muitos anos. Graças a Deus, nesse tempo é um tempo muito bom, viu? Pode acreditar, porque o dinheiro era pouco, mas servia. E hoje a gente pega muito dinheiro e não faz nada. Aquela cena ali já é um pouquinho adiante, eu vou contar um pouquinho ainda até chegar naquela cena. Então assim, quando eu completei 16 anos, o meu irmão mais velho já havia casado, minha irmã mais velha já havia casado, era casando e saindo de casa.
Depois Quitéria do bolo, que foi a terceira a casar. Aí ficamos em casa, Geraldo, eu e mais 3 irmãs, Maria, Jeane e Geralda. E aí Tiago foi me convidar para trabalhar com ele, Tiago do supermercado. E aí mamãe disse para ele assim: olha Tiago, a gente está passando por uma dificuldade muito grande. Geraildo vai trabalhar com você, mas assim que Geraldo casar, ele volta. Porque o trabalho era muito braçal. Então mamãe carregava com um carrinho de madeira que eu tenho a réplica, o tambor de leite, e aí a gente carregava a lenha de um local próximo até a nossa casa. Então o trabalho era muito pesado. Então ela disse dessa forma, que eu ia trabalhar, mas depois eu ia retornar. Não sabia com quanto tempo. Aí eu trabalhei com o Tiago 2 anos, depois eu trabalhei com o André Didão, era comercial Tenório de alimentos. De alimentos Tenório. Então assim, até quase 18 anos, eu tive essas 2 experiências muito boas no comércio. Mas depois eu olhei para minha mãe e disse assim: olha mamãe, se a senhora nos proporcionou aprender a ler e escrever, a senhora criou uma história, criou um negócio, então ninguém nos segura. Agora a gente vai trabalhar. E nós realmente começamos sem dinheiro, sabe? Nós não tínhamos embalagem. A embalagem, a gente comprava embalagens aleatórias. E as pessoas também compravam doce a granel. Durante muitos e muitos anos, as pessoas iam na casa de Dona Terezinha, levavam uma lata vazia de Nescau ou de Leite Ninho, né? Eu lembro assim, carinhosamente, que Dona Nizinha foi durante muitos anos a nossa melhor cliente de Águas Belas. A gente estava sem dinheiro, quando Nizinha chegava com uma sacola com umas 20 ou 30 latas, aí mamãe dizia: pronto, agora graças a Deus a gente melhora. Então Dona Nizinha, Bel, Roberto pequenininho, foi lá muitas vezes comprar doce. E o tempo foi passando e a gente foi tendo a necessidade de buscar além da venda. Nós passamos por uma dificuldade nessa época. As vendas já não estavam tão boas, as pessoas já não estavam indo para a casa de Dona Terezinha comprar doce, não é mamãe? E aí ela fez um convite para mim: Geraildo, já que em Águas Belas não está vendendo tanto doce, então vá vender doce em Itaíba. E eu fui para Itaíba. Eu lembro que eu comprei uns 200 vidros de Nescafé. O Nescafé maior são 200 gramas de pó, e de doce é exatamente 1 quilo. Aí eu lembro que eu coloquei 20 quilos de doce e vim aqui para, a gente chamava Dona Creuza, que é esse box aqui em frente, o Nicolau. Isso em 1997. Olha as voltas, né, que o mundo dá. Eu estava sem dinheiro, mas eu estava com um desejo de buscar um mercado fora de Águas Belas. E aí eu cheguei, o senhor, ele é um senhor ainda vivo, seu Lídio. Eu trouxe 20 vidros de doce, né? E cheguei para ele e disse assim: seu Lídio, eu vou vender esse doce em Itaíba, agora eu não tenho o dinheiro da passagem. Ele tinha uma caravana marrom, aí ele disse: a passagem custa R$2,50. R$2,50 para ir para Itaíba, R$2,50 de Itaíba para Águas Belas. E eu disse a ele assim, com muita coragem, muito ânimo, eu disse: olha, eu estou com 20 quilos de doce, a R$2,50 dá R$50, quando eu chegar eu pago os R$5 para o senhor. E aí fui para a viagem. Quando eu cheguei lá, o meu irmão Geraldo já morava em Itaíba há algum tempo, e ele tinha negócio lá, ele tinha comércio, ele vendia frango, sorvete e picolé. Só que a minha mãe pedia para ele levar
e ele dizia assim que não vendia, né? Não acreditava, a verdade é assim, não acreditava. E aí quando ela falou para mim, eu acreditei, fui. E em 1 hora eu vendi os 20 quilos de doce. Eu deixei as professoras lá brigando, eram umas 30 professoras. Eu cheguei, cumprimentei todo mundo. E foi muito bom. Então essa foi a minha primeira experiência porta a porta. Grandes vitórias são o resultado das pequenas conquistas diárias. Lute, persista e nunca desista, pois todas elas acabarão por acontecer na sua vida. Em 1997, comecei a vender doce porta a porta em Itaíba a pé, com uma caixa de papelão, como eu falei para vocês. Ora nos braços, ora na cabeça, que vai pesando, né? Você anda e daqui a pouco você coloca no ombro, na cabeça, até você vender. Em 1998, consegui comprar a primeira moto juntando moedas de R$1. A vida começou a melhorar. Então assim, quando eu estava vendendo doce porta a porta, a pé, aí eu cheguei para minha mãe, ela tinha uma única vaca no quintal. Não no quintal onde a gente fazia doce, mas numa casa próxima, que é a fábrica hoje. Aí eu cheguei para minha mãe e disse assim: mamãe, venda a sua vaca para a senhora me dar o dinheiro e eu comprar uma bicicleta. E ela nem pensou 2 vezes, vendeu. A vaca custou na época R$200. Eu peguei os R$200, fui para Garanhuns. Aí eu fui olhar lá, uma bicicleta da Monarch custava 400. Da Caloi custava 450. Eu disse: não, então não dá para comprar não. Aí no retorno até o ponto, né, da lotação, eu vi um cara vendendo castanha de caju. E aí eu nem perguntei quanto era o pacotinho de castanha. Tinha uma bicicleta. Eu disse: quanto é essa bicicleta? Aí o cara olhou para mim e disse: R$200. Eu estava com meu irmão. Aí eu tirei as 4 notas de 50 e disse: então a bicicleta é minha. Aí eu fiquei muito feliz. Com a bicicleta eu trabalhei uns 3 anos. Eu vendia doce porta a porta, ia juntando moedas no cofre. Foi a única maneira que minha mãe nos ensinou a poupar. Então, de moeda em moeda de R$1, eu consegui juntar R$1.100. Aí, com R$1.100, eu comprei uma moto, que é essa aí, é modelo 1995. E com essa moto, então, olha só, eu estava vendendo doce a pé, depois de bicicleta e agora de moto. Então, para mim, já estava melhor. Então, eu já estava vendendo mais e de uma forma que eu me desgastava menos. E com a moto, eu fui poupando e comecei a pagar um consórcio de uma moto 99. Em 1999, comprei a segunda moto através de um consórcio de 60 meses. Na época, era Toninho de Tiago, que fazia consórcios, coincidentemente, exatamente onde mamãe um dia teve bar e restaurante, que hoje é Toca dos Sucos. Com a venda dos doces, que a cada dia melhorava, eu comecei a investir em um espaço físico que oferecesse conforto para meus colaboradores, que já eram 3. Vocês podem observar aí que já mudou, né? Aquela primeira imagem era uma imagem de muita fumaça. E aí já deu uma melhorada, graças a Deus. Pensando também em oferecer a meus clientes um produto com a melhor qualidade. Desses 3 colaboradores que a gente está vendo aí, o que está à esquerda de boné branco, ele é o nosso colaborador mais velho, tem quase 17 anos que está com a gente. Isso aí é uma família, Sargento Félix, nosso revendedor desde 2001. Então assim, o doce, ele vai ao longo dos dias, né, do tempo, a gente vai encontrando pessoas que vão também acreditando, né? Não só nós, só nossa família.
só nosso cliente. Então as pessoas, elas vão conhecendo, e a experiência com esse sargento foi que em 2001 houve um remanejamento de polícia. Os policiais de Águas Belas foram trabalhar em outras cidades e vieram outros trabalhar aqui. E esse sargento, que a gente tem uma amizade grande desde 2001, ele esteve na nossa casa junto com os policiais e a gente proporcionou os doces. Eles foram comprar e a gente proporcionou a degustação, como vocês fizeram aqui. E eu lembro que ele olhou para mim e disse assim: eu nunca comi um doce tão bom. E ali ele comprou na época 10 potinhos de doce, que eram uns baldinhos. Eu achei que tinha trazido baldinho, não trouxe. Um baldinho semelhante a esse, só que com alça. E aí ele comprou esses doces, comprou 10, depois comprou 20, e a cada mês que ele vinha, ele aumentava a quantidade. Até que ele disse: olha, eu já estou vendendo na minha vizinhança e já estou vendendo aos meus colegas de farda. E depois ele já foi vendendo já na cidade vizinha, ele já foi expandindo as vendas. Em 2006 a gente recebeu um convite do Sebrae, na pessoa de Moshi Dayan, que já foi gerente regional do Sebrae. E nós ficamos durante 10 dias no Festival de Inverno. Agora imagina só que experiência. A gente só sabia o que era a feira livre aqui, né? Recebemos o convite para ir para Garanhuns, e durante o Festival de Inverno as pessoas provavam o doce, aí diziam assim: eu sou de Maceió, tem esse doce lá? Eu respondia: não. Uma pessoa provava o doce porque vem turista do Brasil todo durante o festival, conhecer o festival. Eu sou do Recife, tem o doce lá? Não. Provava o doce. Foram 10 dias de sucesso. O doce, no nosso estande, fazia fila de 15 pessoas para provar o doce e comprar. A pessoa de São Paulo provava, dizia: eu sou de São Paulo, tem o doce? Eu dizia: não, não tem. Mas naquele momento ali foi um momento importante, Lourdinha, para a gente. Então nós saímos daqui, fomos expor os doces em Garanhuns, e a gente viu que todo mundo que provou ficou apaixonado pelo doce. E aí a gente foi buscando enxergar mais adiante. Aqui são as primeiras vendas com caixas personalizadas para o Wellington, de Zé da Fanta. Vou passar. Aqui estão algumas fotos. Como eu mostrei para vocês aqui, ó, a primeira embalagem da história foi essa. Depois, o copo descartável, que o pessoal usa muito para sorvete. E aí a gente foi colocando já na embalagem. É interessante como surgiu a embalagem. A embalagem surgiu da necessidade e da curiosidade. Eu estive uma vez no supermercado Central e fiquei conversando com os doces de uma empresa gigante, que é a Tambaú, em embalagens exatamente assim. E eu olhava para os doces e eu me perguntava assim: meu Deus, será que um dia eu vou ver a nossa marca num rótulo e nos mercados? Era essa pergunta que eu fazia. Mas eu estava sempre buscando. Eu lembro que uma vez eu conversei com o Wellington de Zé da Fanta, e ele disse assim: ó, se você conseguir uma embalagem, ele já vendia para fora da cidade, a parte de bomboniere. Se você conseguir uma embalagem, eu dou uma força para você. E o Wellington deu uma força muito grande. Eu fui para Palmeira dos Índios, que faz divisa com Bom Conselho. Fui para a casa da minha irmã Giselda, e de Bom Conselho eu fui para Palmeira dos Índios com um contato de um químico amigo de Wellington.
o cara me recebeu muito bem e ele me deu dicas de como fazer um doce melhor. Eu fazia um doce bom e ele me deu dicas e me deu o contato de uma empresa de São Paulo e a gente começou a colocar os doces nessas embalagens para a gente buscar mercado, né? Então vocês sabem que para comercializar um produto a gente tem que inovar, tem que buscar embalagens, fazer com que esse produto seja bem aceito pelo público, né? Então eu não poderia vender o doce no mercado numa lata, né? Então a lata era somente usada naquele momento para fazer uma viagem momentânea ali. A embalagem foi dando para a nossa empresa uma outra perspectiva de crescimento. A nossa maior preocupação é oferecer sempre completa e saudável variedade de doce, de leite e frutas para nossos consumidores. Isso é um marketing. Por isso utilizamos leite de alta qualidade, rigorosamente testados e aprovados. Frutas criteriosamente selecionadas, proporcionando produtos de qualidade garantida. Então, assim, eu aprendi com a minha mãe a fazer o que é bom. E como ela falou, você no início faz, não fica tão bom, mas você vai persistindo e fazendo várias vezes até você melhorar aquilo que você faz. Seja estudar, às vezes a gente estuda e não consegue o objetivo, a gente vai mudar a maneira de estudar e a gente consegue o nosso objetivo. Com o doce também não foi diferente. E a busca por matéria-prima de qualidade, isso é primordial. Por exemplo, a gente compra mamão há 17 anos na Ceasa, em Garanhuns. Então é um mamão que vem do Rio Grande do Norte. É um mamão realmente especial e a gente faz um doce especial com matérias-primas especiais. Aqui é uma foto também mostrando, foi na casa do bebê, ali na Rua Nova, a gente foi parceiro, distribuímos alguns brindes. Opa! Em 2007 começa um novo ciclo em minha vida pessoal e profissional. Eu me casei com uma mulher determinada e começamos a sonhar juntos. E decidimos comprar a primeira caldeira, teve um pequeno erro ali, e tacho mecanizado através do Banco do Brasil. Então assim, pode passar, Roberto. Como eu falei para vocês, a nossa trajetória, a nossa luta diária, o nosso trabalho era muito árduo. Então nós não poderíamos pensar em crescer sem buscar mecanismos, né? Então a gente foi até o Sebrae Garanhuns. O rapaz do Sebrae nos convidou para esse evento em Olinda. Esse evento foi no Centro de Convenções em Olinda. E eu me deparei com um outro mundo. Então assim, eu só tinha experiência de feira aqui, Feira Livre, que todos vocês conhecem a feira. Então quando eu cheguei em 2007, eu conheci esse equipamento e comecei a conversar com o mineiro. Esses equipamentos geralmente são produzidos em Minas Gerais. Minas Gerais, que é a capital nacional do queijo e dos doces. Então imagina, eu cheguei em Minas, lá no stand, conversando com o mineiro. Aí contei um pouco da minha história e ele disse, uai, se você faz o doce e eu fabrico o tacho, já deu negócio. Aí eu perguntei curiosamente quanto custava aquele equipamento. E ele disse de uma forma simples para ele, mas eu quase caio de costa. Ele falou 42 mil reais. Então eu não tinha nem R$1.000. Aí o que aconteceu? Eu passei um ano. Ao acordar, eu dizia, vou comprar aquele tacho e aquela caldeira. Quando eu ia dormir, eu também dizia, vou comprar aquele tacho e aquela caldeira. Então, com um ano, o Elton de Zé da Fanta foi o avalista para a gente conseguir comprar o nosso primeiro equipamento.
primeiro financiamento, Banco do Brasil, daqui de Águas Belas. Em 2008, contava com 5 funcionários, mais colaboradores. Então, olha a trajetória, né? Eu comecei a vender doce a pé, minha mãe vendeu uma vaca, eu já comprei uma bicicleta, comecei a poupar moedas, comprei a primeira moto, fiz um consórcio de uma segunda moto. Aí eu já estava casado, meu filho com 6 meses. E quem é mãe sabe que criança, os primeiros 3 anos, requer muito cuidado. E a gente ia sempre para Garanhuns e a gente tinha uma necessidade de um carro próprio, tanto para a nossa família quanto para os negócios. Então a gente precisava expandir os negócios. E aí eu tenho os meus padrinhos de batismo, que são de Garanhuns. Ele é uma pessoa também igual minha mãe, muito trabalhador, muito visionário. Aí ele me chama carinhosamente até hoje, não sei porquê, ele me chama de Cabeção. Não sei porquê ele me chama. Aí ele disse assim: Cabeção, você só vai melhorar essa situação quando você ousar comprar um carro. Aí ele me levou na Fiat, eu fui também junto com o meu cunhado. E lá eu fiz uma proposta para o banco e depois de 1 hora o banco aceitou. Então eu já estava mais feliz, eu já estava mais entusiasmado, porque com carro aí a gente ia vender mais doces de forma mais fácil. Compra de uma nova caldeira e segundo tacho em 2013. A gente colocou aquela frase ali: juntos somos mais fortes. Isso é em tudo, né, gente? A família, se a gente tem uma família unida, é muito bom. Se a gente na sala de aula, a gente tem a turma, se nós somos unidos, é muito bom, né? Então em tudo, aí na nossa empresa não é diferente. Os nossos colaboradores, eles estão sempre dispostos a ajudar. E essa caldeira aí, ela já foi melhor que a primeira. A primeira trabalhava apenas com um tacho, e a segunda a gente já comprou numa visão de trabalhar com 2 e futuramente com um 3º tacho. Em 2013, financiamos uma Fiat Doblô, porque as vendas, aí a gente já estava expandindo os nossos doces já para mais cidades, Garanhuns, Cachoeirinha, e aí a gente dependia de um carro maior. Foi onde a gente financiou a Doblô. Em 2015, financiamos uma Fiat Ducato, que a gente tem até hoje, um carro mais robusto, né? Que eu digo para o meu colaborador, a gente fica de pé dentro do carro. E com esse carro a gente foi exatamente buscando ainda mais cidades. Deixa eu dizer para vocês uma coisa que eu passei, são muitas histórias. Em 2011, nós passamos por uma dificuldade muito grande. Olha, eu já havia adquirido o tacho e a caldeira, já havia adquirido o Fiat Uno, e em um dia eu percorri junto com um colaborador 4 cidades próximas. E o que a gente vendeu durante um dia em 4 cidades só deu para a gente tomar café e almoçar, eu e meu colaborador. Olha só, a empresa já havia evoluído, né? Mas nós passamos por essa dificuldade. O que eu pensei? Eu chorei muito. Eu não chorei na frente do meu colaborador, mas eu chorei muito em casa e disse à minha esposa: doce nessa apresentação todo mundo tem. Na época que era o baldinho, também os meus concorrentes tinham. Se nós continuarmos saindo com esses doces em 2 gramaturas, a gente não vai pagar as contas, a gente vai quebrar. E eu chorei muito.
confesso a vocês, eu chorei muito e eu pedi muito a Deus que não permitisse que nossa história acabasse ali. Para nós era muito vago. Então o que aconteceu? Fui de novo ao Sebrae e fui buscar conhecimento. Como essa embalagem que eu mostrei para vocês, a embalagem de 100 gramas, descartável, né? Ela não tinha uma apresentação legal e não tinha durabilidade. A gente vendia pouco e esse doce estragava rápido. O que aconteceu? Eu participei pelo Sebrae, eu fui até Garanhuns, pedi para o Sebrae trazer para Águas Belas um curso, um seminário chamado Empretec, que melhoraria a minha visão como empreendedor e a de outros amigos também. A gente anunciou, vieram umas 2 pessoas de Itaíba, e depois do seminário, o seminário Empretec, ele nada mais é do que um estudo durante 5 dias de suas competências como empreendedor. Durante o curso você vai ver o que você é forte e onde você é fraco. E depois do seminário, eu fui ver onde eu era fraco. E estava vendo onde a nossa empresa precisava melhorar. E aí eu fui com o Felipe Banana, que faz o transporte Águas Belas Recife. Ele lembra disso. E eu fui muito alegre, dizendo a Felipe que eu iria comprar uma embalagem que não permitiria a gente quebrar. E Felipe ficou se perguntando como. Depois de alguns meses eu expliquei para ele, eu vou mostrar para vocês. Olha só, a nossa empresa ia quebrar, eu, minha esposa e 5 colaboradores. Então o que quer dizer na prática? Que nós temos que a cada dia buscar inovar. Inovar. Então o doce já existia, 2 apresentações já existia, mas era necessário que eu procurasse algo que ninguém tivesse. Então essa apresentação, eu vou pedir para a Taina abrir aqui e mostrar o selo para vocês verem. Então a forma de fechamento dessa embalagem é o que permite a durabilidade do produto. Ou seja, não vai permitir entrar ou sair ar, que é o que vai ocasionar ficar estragado. Então assim, eu comprei a embalagem, comprei o selo e comprei a seladora. E a gente passou, os números eles cresceram de forma que eu, minha esposa e nossos funcionários que estavam quase esperando a falência do negócio, ficasse surpreso. Então eu vou dizer para vocês, nós vendíamos 300 unidades por mês somente dessa apresentação na embalagem frágil. E quando a gente iniciou com essa embalagem, no primeiro mês a gente já vendeu 2.000 embalagens. E aí no segundo mês 3.000. Então os números só foram aumentando. E consequentemente o que aconteceu? Com o surgimento dessa embalagem, diante da nossa dificuldade, começaram a aparecer pessoas para comprar os nossos doces. Que foi assim onde a gente foi ganhando mais mercado. Esse evento foi promovido pelo Sebrae no Parque Euclides Dourado em 2015. Aqui está o meu amigo, até hoje é meu amigo, funcionário do Banco do Nordeste, que viabilizou o meu início para ser cliente do Banco do Nordeste. Esse evento em 2015, em outra data, já foi o nosso primeiro evento no Centro de Convenções em Olinda. Essa foi a nossa segunda participação. O evento é a Agri Nordeste. Mais fotos. O pessoal, muitos estudantes como vocês, fazem fila numerosa para provar os doces. A nossa, voltando aí um pouquinho, a nossa terceira participação
a quarta participação na Agro Nordeste, onde a gente ficou em segundo lugar. Nós já temos alguns prêmios. Nesse evento são premiados doces e queijos. Há um concurso e era uma necessidade nossa de ter esse acesso a um concurso, né? Porque não pelo prêmio, a gente não ganha dinheiro, não tem prêmio em valor, tem o prêmio em reconhecimento. E não tem coisa melhor e mais gratificante do que a gente ser reconhecido por algo que a gente faz, não é verdade? Então aí está o primeiro lugar. Tem uma cena bem interessante. O meu filho de 10 anos, Pedro Henrique, ele conversa muito. E nós estávamos no evento e eu liguei para ele: ó, Pedro, a gente ficou em segundo lugar. Aí ele disse: pai, compre esse doce que ficou em primeiro lugar, que eu quero provar e ver o que é que o nosso não tem, que esse tem. E aí, incrível, quando foi no ano seguinte, a gente ficou em primeiro lugar. Aqui foi a nossa quinta participação. Ficamos em segundo lugar, porque aqui foi em 2021. Dá para vocês perceberem, pessoal, do início, né? Aquelas primeiras instalações lá no quintal da casa de mamãe. E hoje, graças a Deus, já houve uma evolução. Essa é a nossa caldeira mais recente, já algo mais moderno. Graças a Deus a gente tem buscado uma evolução dentro das nossas limitações, né? Aqui foi a visita do nosso Padre Bento, da paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Nós somos católicos, graças a Deus, minha mãe católica. Os nossos produtos hoje são comercializados, como a Adjênia falou, eu vou falar de números. Graças a Deus, em mais de 100 cidades, e voltando toda aquela história, né, de 2006. Hoje o nosso doce está em São Paulo, está no Rio de Janeiro, está em Recife, em Petrolina, em Maceió. Então, assim, nós, eu, mamãe, nossos colaboradores, minha família, a gente é muito grato por cada cliente que a gente consegue. Desde o cliente que eu sei que me compra um doce de 100 gramas. Eu atendo com a maior satisfação, podem ter certeza. Aqui a nossa casa. Eu acho que eu falei muito e deixa eu dizer outra coisa. Com 10 anos eu comprei uma bicicleta, certo? E com 15 anos eu comprei a casa que eu moro até hoje com minha família. Aqui foi uma visita que eu fiquei muito feliz. Porque vocês conhecem essa mulher, né? Dorivânia e a mãe eram nossos clientes desde o porta a porta. E ela, a Janela, tinha um carinho gigante por nós. Eu fui convidado por Dorivânia para fazer uma fala semelhante. Dessa vez eu convidei nosso amigo Del Branco para registrar esse momento. Porque para nós é muito importante. Eu creio que vocês têm agora uma noção do quanto é importante para mim e mamãe estarmos aqui contando nossa história. É gratificante. E eu queria assim que cada um de vocês, diante dessa nossa história, como disse a Adjênia no início, levassem com cada um de vocês, levassem para casa um pouco de toda essa história, das dificuldades que todos temos, né? Mas também do desejo de ir além sempre, de buscar, de nunca deixar os sonhos para trás, e nunca deixar também que outras pessoas aniquilem os nossos sonhos,
Porque eu vou dizer para vocês, quando eu vendia doce a pé, muitas pessoas em Águas Belas e em Itaíba riram de mim. Só que quando eu chegava e comentava com mamãe, mas eu comentava de uma forma saudável. E ela dizia assim, quanto mais falarem dessa forma com você, mais você vai trabalhar. Então é isso. Então, Dorivânia, ela mora no coração de mamãe e no meu coração, porque ela pedia algo além. Ela pedia para mim assim, Gerailton, a gente lê histórias de tantas pessoas, eu vou fazer um pedido para você. Você fala com muito entusiasmo de cada objeto. Ela levou a turma para nossa fábrica, nossa humilde fábrica. E cada objeto tem uma história. Então ela pediu, peça para alguém escrever essa história, para que fique para alguém ler. E a nossa amiga professora, escritora, Valdemira, está escrevendo a história de Dona Terezinha e dos doces Santa Terezinha. Projeto social de judô, acho que vocês jovens, quase ninguém me conhece, mas Idelbrando me conhece, Roberto. A minha mãe é uma visionária, em todos os aspectos. Ela sempre incentivou os filhos a praticar esporte. Eu tinha 6 anos, quando eu já era fã do meu irmão Geraldo, que mora em Itaíba. Ele era craque no futebol. Ele era dos melhores jogadores. Então ela sempre incentivou. Quitéria do Bolo, ela era craque no handball. Porque anos atrás, a nossa história, a nossa cidade, ela era mais além. Então existiam campeonatos intercolegiais que todo mundo sabe aqui hoje, com todas as informações. O esporte transforma vidas. E eu, Gerailton, eu sou apaixonado por esporte. Eu sempre incentivei, eu tive projeto social quando eu casei, dava aula de judô. Minha sobrinha aqui, faixa preta, Fernanda, ela é o fruto de minha motivação. O que eu não consegui ser, eu sempre motivei Fernanda e ela foi além. Ela sabe porque eu hoje não sou o faixa preta que eu sonhei, né? Na nossa história, o nosso rio toma percursos diferentes. A nossa empresa comemora também o Dia das Crianças. Eu sou apaixonado por criança, eu fui criança e muitas pessoas, quando eu fui criança, me ajudaram. Minha mãe me ajudou. Eu lembro de um senhor chamado seu Zé Vanderlei. Ele era muito bom com as crianças. E eu, diante daquela bondade, eu dizia assim, quando eu crescer, eu vou ser tão bom quanto esse homem. E eu partilho do meu tempo, da minha alegria com as crianças. Há muitos anos. Me visto de palhaço. A minha sogra disse assim, a Jenny, um dia, rapaz, se você não vender doce, você é palhaço. Que bom, graças a Deus. Então a gente sempre faz uma festinha do nosso jeito, sem tanta divulgação. Aí está o projeto social que eu tenho desde dezembro de 2018. Eu tenho um projeto social que é evangelizar através do futebol. Todos os meninos são apaixonados por futebol, mas eu faço uma troca saudável, que é incentivá-los toda quinta-feira a irem para o Terço dos Homens, na paróquia de Nossa Senhora da Conceição, e como prêmio eu deixo 30 anos em casa e saio com menos idade para dar aula de futebol a esses meninos. E Delbrando conhece esse projeto. Aqui foi no Campo dos Índios, um amistoso que os índios fizeram amistoso e a gente fez a preliminar contra um time de Alagoas profissional. Aqui é o meu sub-13. Depois de mim, volta um pouquinho, Roberto. Depois de mim ali tem um rapaz chamado João Neto e o próximo de Meiões Branco é o meu primeiro rapaz, é o meu primogênito, é o João Gabriel, que sonha igual vocês. E eu sou a pessoa que mais estou próximo do sonho dele. Ele sonha em ser jogador profissional de futebol
e se depender de mim, ele será. Aqui está uma D20 que a gente adquiriu tem 2 anos. Eu compro leite na zona rural. Durante a vida toda a gente coletou o leite com uma moto, com reboque. Hoje a gente coleta com essa D20. E essa D20, como vocês estão vendo, serve para que eu pegue os meninos, leve para a igreja, depois vá devolvê-los. É muito mágico tudo isso. Aqui estão os pães que a gente dá sempre nos treinos. O nosso parceiro, porque sozinho tudo é muito difícil, mas quando a gente encontra pessoas que acreditam também nos nossos sonhos, aí o fardo fica mais leve. E aí o parceiro do pão é Rogério da padaria aqui. Aí está a foto do que eu estou falando, o projeto com os meninos. A minha família, que é a base de tudo. Ali está a foto do pequenininho, ó. Parece uma lagartinha de coco, né? Todo embrulhado. O responsável por toda essa história de luta e vitórias é Ele, nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória. Eu quero agradecer a vocês, quero agradecer a Adjânia, agradecer a Deus por estarmos aqui, a Roberto, a minha colaboradora Tainá, aqui, né, Tainá? A Luna também, a Lurdinha, a Idelbrando. E é isso, eu quero deixar uma mensagem que vocês, como a minha mãe sempre nos falou, nunca desistam dos seus sonhos, nunca desistam, nunca deixem o medo atrapalhar os sonhos de vocês. O medo vai fazer parte, mas a gente vai aprender a lidar com esse medo. E nunca deixem, nunca permitam que pessoas queiram castrar os seus sonhos. Deus abençoe cada um de vocês e muito obrigado.